na Libertadores, não dá. Então, eu acho que a desclassificação ou até a classificação na primeira fase pré-Libertadores, antes do jogo contra o Barcelona, aquilo foi pior do que, por exemplo, empatar contra o América. Aquele jogo contra o CV? É. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ali é o fundo do realmente foi poço. muito feio. Ali é o fundo do Eu acho poço. que esse empate contra o América, ele é fruto do momento do Corinthians. O time poderia ter vencido, poderia ter feito um jogo melhor e por isso vencido. Acho que mais perto de perder do que de ganhar. Mas a torcida, e aí aqui eu não tenho que... Eu tenho que entender as emoções, mas eu não tenho que usá-las na hora de raciocinar. Precisa de um pouco de paciência para o Dorival encaixar a ideia dele de jogo. Eu acho que a formação, ela é uma formação inteligente, quando a gente olha o posicionamento dos atacantes, quem jogou no meio-campo dentro do possível. E as coisas, aos poucos, devem melhorar. Se não melhorarem, aí vai ficar mais difícil, porque o Corinthians vai ter que procurar outro técnico no mercado. Não é hora de falar isso, obviamente. Calma, Bino. Meu Deus do céu. É assim, por que eu tô falando isso? Tá com pressa? Não tem pressa nenhuma. Se não derem certo, já vai procurar um treinador no mercado. Vale lembrar que eu defendi o Dorival antes de ganhar títulos contra o Flamengo, pelo Flamengo, antes de ganhar o título pelo São Paulo. Acho o Dorival um bom técnico. Só que eu acho difícil, se não tiverem paciência com o Dorival, é isso que eu tô falando, Sim. você achar em algum momento um outro técnico no mercado mais capaz de arredondar a equipe com os jogadores à disposição. Se o Corinthians contratar muito com uma janela de transferência e engordar a dívida, aí podemos falar num outro cenário. Tudo bem. É que sabe o que acontece, Bertozzi? O torcedor que no sábado à noite viu esse time ter 4 no Inter, e vamos combinar que o time do Internacional é melhor que o América de Cali. Eu não estou dizendo que o América de Cali é ruim. Longe disso. Mas o Internacional é um time melhor do que o América de Cali. Concordo. E aí o Corinthians promove uma virada, um jogo de reviravoltas e tal, termina o jogo, 3 gols do Yuri Alberto, o time assim, vai, pô, o Dorival acabou de chegar, já engrenou e tal, etc. E aí vem... Por isso aí, né? Vem a dose de realidade. O torcedor mas o torcedor é isso, aí gera a expectativa. Quer dizer, além de um bom jogo muito rápido, você quer regularidade e consistência. É o que o torcedor... Pô, Birner, você é torcedor de time. Quando o seu time ganha um jogo, e torce bastante para um time, quando o seu time ganha um jogo, faz o que fez, por exemplo, o Corinthians contra o Internacional, você cria uma expectativa para o jogo seguinte. Acho perfeito. É isso, o torcedor cria uma expectativa. Só que essa expectativa, se for cumprida sempre, o Corinthians vai fazer grandes jogos até o final do ano e vai ganhar o campeonato. Mas é inevitável você criar uma expectativa. Você fala, opa, ganhou 4, parece que quem sabe a coisa já dá uma engrenada aqui. Qual a diferença dos dois jogos? O torcedor está pensando agora, pô, mas ficou 4 no Internacional, que tem até uma defesa sólida. E aí, agora, o jogo que joga contra o América de Cali, por que essa oscilação? Bom, tem alguns Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes, o PAC. Primeiro, tem alguma diferença de nome, e pelo menos uma muito relevante, né? O 4-4-2 com o Bidon pelo lado esquerdo. A gente já sabe que o Corinthians sem o Garro é um Corinthians pouco criativo. É um Corinthians que a bola vai passar menos pelo meio campo. É um Corinthians que vai usar mais a ligação direta. Mas, às vezes, quando você é assim, ou você precisa de muita força física na frente, ou você precisa ter jogadores muito rápidos, muita velocidade, né? De uma maneira de surpreender, de envolver o adversário. E o Corinthians foi lento, moroso, né? Com dificuldade na construção das jogadas. E, sim, poderia. Numa dessas bolas longas até, é uma jogada bem trabalhada que resulta no gol. Mas, no geral, não dava para imaginar o Corinthians fazendo 2-3 hoje pelo que produziu. Então, eu estou de acordo, assim, é um começo, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, não há tempo para treino e só vai haver nessa segunda pré-temporada do meio do ano, porque o Corinthians fez todos os jogos possíveis, a gente tem batido nessa tecla porque o Corinthians é o único time, né, não é o que mais jogou, né, mas é o time que jogou todos os jogos possíveis. No limite. Desde a segunda fase da Libertadores, final de Campeonato Paulista, está jogando sem parar esse tempo todo. E isso significa não só desgaste, como o Mateuzinho nem foi relacionado hoje. Estava famoso, a nova expressão do futebol, controle de carga, né? Isso, controle de carga. Obrigado, controle de carga. E, sim, mas eu acho que especialmente a configuração do meio-campo hoje deixou o time um pouquinho mais lento, mais moroso, e aí, contra um adversário bem organizado, que é o América, fica mais difícil mesmo. Concordo com o Birner que o empate não é nada de outro mundo, considerando o nível que o Corinthians tem hoje, o nível do América, mas pensando na competição, eu não acho que assim, o primeiro lugar eu acho muito improvável, mas o segundo ele é difícil, porque pela minha projeção,
ele deve envolver fazer resultado com o Huracan na Argentina na última rodada. Exatamente. Porque a tendência de, mesmo que o Huracan vença os dois. Mesmo que o Huracan vença o América, depois a tendência é o América ganhar do Racing. Sim, né? Então, o América tem esse jogo contra o Racing, acho que na última rodada, Sim. né? O América em casa contra o Racing. Esse aí é praticamente certo. Como o Zupac tá falando, acho que imaginar o Corinthians passando sem ganhar os 2 jogos é muito difícil. Os 3 ainda pegam o Racing, né? Porque o Huracan ainda faz o jogo com o Racing e todo mundo ainda pega o Racing, né? E vamos ver. Esse Racing pode definir alguma coisa nesse grupo. Fala, Zupa, você chamou aí? Não, só pra dizer mesmo que vai ter que ganhar os 2 jogos. E o jogo com o Racing, o jogo na semana que vem lá em Montevidéu, independentemente do resultado de hoje, a conta para a semana que vem já tinha que ser de vitória. Quem desperdiçar pontos com o Racing não vai seguir adiante nessa competição. O que o Corinthians precisaria fazer no último jogo contra o Huracan em Buenos Aires dependia do jogo de hoje. Se o Corinthians vencesse hoje, talvez pudesse negociar o empate com o Huracan na última rodada. Como não fez o dever de casa hoje, vai ter que vencer o melhor time do grupo na última fase. E eu só discordo na última rodada, e eu só discordo de você, William, sobre o grau da vergonha pela eliminação, porque de fato é um grupo equilibrado, né? Corinthians no estágio que tá. O Corinthians é tecnicamente o melhor time dos 3, em termos de investimento, o melhor time dos 3. Claro que eu tô tirando o Racing do Uruguai da conversa, mas pelo estágio de trabalho que o Corinthians se colocou com a troca, pelo bom nível que o Huracan vem mostrando, e o América é um bom time, né? Vem jogando bem e tem bons jogadores, especialmente do meio para frente. Esse grupo ficou muito equilibrado. Então, assim, acho que dentro do estágio que o Corinthians está, terminar em terceiro eu não colocaria como vergonha, não. Conceitualmente, eu aceito a conversa, mas quando a gente olha para o nível técnico que foi colocado nesse grupo, eu acho que faz parte da realidade do Corinthians hoje brigar pau a pau com o Huracan e com o América por 2 vagas. É que já vem da eliminação na Libertadores. Eu estou colocando um pacote, um combo, né? Da forma como jogou contra o CV. E assim, o Barcelona também é outra equipe que não é vergonha você perder para o Barcelona, mas a forma que foi, né? Barcelona no primeiro jogo atropelou o Corinthians por 3-0, né? Aí o Corinthians cai para uma Sul-Americana, isso já é uma queda, né? Você está na Libertadores, você vai para a Sula, já é uma queda. E aí você não consegue passar nem da primeira fase. Olha, pesado, viu? Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado e a gente continua esse papo aqui já e vamos ouvir o Dorival daqui a pouquinho também. Vamos lá. A gente sabia que eles eram um time que gosta de jogar com a bola, tem qualidade. Porém, eu creio que foi um primeiro tempo muito bom e depois do segundo tempo a gente já voltou tomando um empate. E, enfim, depois eu acho que a gente não teve a paciência de tentar construir o jogo novamente. A gente acelerou muito para tentar fazer o gol e o jogo ainda tinha muito tempo pela frente. Então é tentar melhorar. Seu retorno aos poucos ao gramado, buscando a titularidade, falar um pouquinho disso? Não, enfim, estou trabalhando bastante, muito e me coloco à disposição do treinador e ele vai tomar a decisão, claro, quem que ele acha o melhor time para entrar em campo. Então, acho que foi uma desatenção que tivemos. A equipe competiu bastante no primeiro tempo, conversamos no intervalo para a gente ajustar o que estava errado. Infelizmente, no início a gente acaba tomando gol. E aí a gente faltou controlar um pouquinho melhor o jogo, escolher melhor as nossas tomadas de decisões. Mas acho que competimos bastante, como eu falei. Agora é focar, porque acho que ainda temos chance de classificar. Temos 2 jogos fora de casa, claro que é muito difícil, mas a gente vai acreditar até o final. Sobre o gol do Memphis, eu vi na comemoração os atletas abraçando o Memphis e principalmente você. O Memphis chegou a falar alguma coisa para você ali? Você pode falar pra gente como é que foi? E esse seu retorno como capitão também da equipe? Na verdade, essa jogada eu tinha conversado com ele e com o Yuri antes do início do jogo. Acho que é uma bola que poderia entrar e a gente conseguiu fazer ali. Acho que foi trabalhado ontem, acho que hoje eu conversei com eles pra gente tentar fazer essa jogada que acho que teríamos chance. Saiu o gol assim. Mas eu fico feliz com as oportunidades. Eu precisava desses ritmos de jogo. É claro que ter uma sequência de jogos ajuda bastante o atleta, ter a mesma confiança. E eu fico feliz com isso. Obrigado. Na verdade, a gente trabalhou bastante a bola parada, né? Nós sabíamos das ocasiões que eles tinham e eles mudaram ali um pouco do que eles vinham fazendo, mas eu acredito que foi muito mais desatenção da nossa parte do que, óbvio que tem o mérito deles, mas a gente, numa desatenção, acabou sofrendo gol e a gente não pode, né? Não podemos sofrer dessa forma, não podemos ter desatenção dessa forma. E o que tiver que melhorar taticamente dentro do jogo, o professor vai saber melhor do que eu, vai instruir a gente para que a gente possa melhorar esses quesitos e fazer no próximo jogo, não só nessa competição, mas nas outras, a gente possa desempenhar melhor nosso futebol. Fizemos um jogo abaixo do que a gente queria hoje e é isso que a gente vai fazer. Sabemos que a situação
É difícil, mas está na nossa mão. Precisamos vencer os 2 jogos, temos totais condições para isso. A gente vai lutar até o final. Agora, sobre esses 2 jogos fora, né? A gente sabe que é uma análise também do treinador, mas você como jogador importante do Corinthians, o que você analisa que o Corinthians precisa melhorar para não tomar esses gols, para conseguir manter o mesmo nível durante toda a partida, igual foi no primeiro tempo? Bom, como eu falei, a parte tática acho que vai ficar mais pro treinador, né? E o que eu puder ajudar da minha leitura ali dentro do campo, eu prefiro não externar aqui e falar dentro do vestiário, né? Mas um pouquinho mais de atitude da nossa parte para que a gente possa buscar esses resultados aí. Obrigado.